Bom dia a todos. Demorou um pouquinho, mas hoje a gente trouxe a continuação do estudo do livro, da leitura comentada do livro As Dores da Alma, esse aqui. E na última leitura nós fizemos a primeira parte do capítulo Perda, e hoje a gente vai estar dando continuidade a esse capítulo. Eu acho que dá para terminar as duas últimas partes que faltam, e para o vídeo não ficar muito grande, Na primeira parte, então, lembrando, nós comentamos que o autor trouxe a questão da perda referente às amizades, e agora tem mais duas partes desse capítulo que vão entrar. A perda, no caso dos nossos entes queridos, e aqui ele se refere especificamente a parte do luto, que é normal que nós todos passemos por ela. E depois ele vai falar sobre a terceira idade. Então vamos lá. Nessa segunda parte, onde ele trata do luto, ele coloca o seguinte: são compreensíveis as lamentações e os pesares, o pranto e os suspiros, pois o ser humano passa por processos psicológicos de adaptação e de reajuste às perdas da vida. Então, é sempre um processo normal, que a gente passe por esse luto, por esse tempo de tristeza, até que a gente consiga se adaptar a uma realidade sem aquelas pessoas presentes na vida da gente. Só que entendemos que presentes em matéria, porque o espírito permanece, Então ninguém deixou de existir apenas porque saiu do estado de matéria. Pelo contrário, nós existimos independente do estado da matéria. Todos nós, Nós somos centelhas divinas que existimos independente do estado da matéria. Então, essa perda, essa adaptação que leva um tempo, às vezes, ela é mais difícil quando não temos esse entendimento de que aqui é apenas um estado transitório, Quando a gente sai do estado da matéria, nós estamos de fato retornando à nossa essência original, que é espiritual. Então isso traz muito mais serenidade, para essa compreensão que é tão necessária. Porque daí sim a gente compreende que é simplesmente um até logo, não é um adeus, porque não existe isso para sempre, Então ele vai tratar dessa questão do luto. E aí ele continua dizendo o seguinte, abre aspas: preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque o que chamais destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Ou seja, se no ciclo natural da vida, da existência, em tudo no universo, há um princípio, há um ciclo de cada estado, digamos assim, de cada estado de existência, e depois há um término desse ciclo para que tudo comece novamente. E é assim que a evolução se perpetua, se dá, Porque seria diferente conosco. Então é preciso que a gente entenda isso com muita clareza, porque é a lógica, gente, e isso está o tempo todo na natureza nos mostrando, Tudo nasce, evolui, vive ciclos e retorna novamente à origem. Então, isso está em tudo na natureza e nós somos parte da natureza. E assim é porque, se fosse diferente, nós assumiríamos que não haveria justiça, e Deus é sempre justo, Depois ele continua. A morte na Terra é o término de uma existência física. Ela é a passagem do ser infinito para uma nova forma existencial. Ou seja, um intervalo entre as diversas transformações da vida, a fim de que a renovação e a aprendizagem se estabeleçam nas almas ao longo da eternidade.
E é isso que a gente falou. Cada existência, né, é um ciclo de aprendizagem. Não existe retrocesso, a evolução caminha para frente. Pode acontecer de estarmos estacionados, né, de nos recusarmos a evoluir, mas regredir não, porque tudo que nós vivenciamos e experimentamos, desculpa, gente, eu tô quase afônica, é aprendizado para nós. Então, a cada existência nossa, nós trazemos o aprendizado das últimas, assim como também trazemos os resgates que temos que fazer, né? E por isso é importante essa questão de autoconhecimento, porque a gente consegue adiantar muita coisa e evitar, né, repetir erros e nos tornarmos mais fortes ao longo dessa caminhada a cada existência. Depois ele coloca o seguinte: durante quanto tempo lamentaremos o passamento de um ser amado? Dependerá de como estamos preparados para isso. De que modo ocorreu esse passamento, né? E qual era a nossa história com a pessoa. Então, cada pessoa vai passar isso de uma forma. Não há que julgar, né? Há que estarmos aqui por elas, né? E cada uma tem o seu tempo. Então, se é preciso chorar, chore, né? Se é preciso lamentar, lamente. O importante é a gente estar aqui para essas pessoas, dando o apoio necessário. Mas cada uma vai ter o seu tempo de passar por isso. Agora, se for possível, oferecer esse conhecimento, porque é uma ferramenta, né? A doutrina espírita, né, que o Evangelho nos traz, ele é uma ferramenta. Não é uma religião, é uma ciência que explica os diversos fenômenos que acontecem e as coisas que vão acontecendo ao longo de nossas existências com muita lógica, né, com muita propriedade. Então, não tem aqui alegorias, não tem nada de sobrenatural, não tem nada disso, né? São simplesmente fenômenos que passaram a vir à tona e que foram estudados por Kardec e que foi sendo trazido, né, pela espiritualidade para ele, com muita propriedade, com muita ciência, com muita lógica e razão. E ele foi codificando tudo isso para nos trazer. E isso abriu caminho para uma grandiosidade de comunicações, né? Claro, com o crivo aí, né, da seriedade, mas que chegam até nós livros que são tão instrutivos, que trazem tanta informação, que estão aqui para nos prevenir de tanta coisa que a gente poderia poupar de sofrimento a nós mesmos e aos outros. Então, por que não ouvir, né? É como a gente sempre ouve dizer, como a gente fala, se a mensagem tem coerência, se ela tem lógica, se ela passa boas coisas, né? Se ela nos eleva, não importa se ela veio da doutrina espírita, da igreja católica, da evangélica, por aí vai. Não importa se veio lá do budismo. Se aquilo tem consistência, se nos eleva, né? Se nos incita a evoluir como seres humanos, a sermos melhores, não importa a fonte, porque Deus é um só, né? E ele seria injusto se traçasse só um caminho para chegar até ele. E ele não é injusto. Então, é importante esse conhecimento da doutrina espírita, mas ele vem também através de outros caminhos. E tá tudo bem, é assim que funciona, né? Para tudo, cada um vai ter o seu caminho para trilhar e as suas escolhas para fazer. Então, com relação à perda, tem mais um comentário do autor. A dor, então, a intensidade dessa dor, quando ela leva muito tempo para passar e quando esse apego é muito grande, né, ele pode ter algumas explicações, digamos assim. Uma delas é essa que nós falamos.
a incompreensão de que aqui é só um estado transitório, né? De que nós voltamos para a nossa essência original. E não existe morte, existe o fim da existência da matéria nesta agora. Isso é só um estado, né? Então, isso pode ser dos fatores que levam algumas pessoas a achar que tudo acabou, né? Que nunca mais vai rever, que nunca mais vai ter oportunidade de estar com aquele ente querido. Esse é um dos fatores. Outro fator, e aí a gente já entra em outro assunto, que é os elos extremamente fortes, né? Entre duas ou mais pessoas na existência e que dificultam esse desligamento daquele que partiu. Então, muitas das vezes, também às vezes por essa incompreensão, mas às vezes até quem tem essa compreensão da doutrina e sabe que a morte é apenas um passamento, é um até logo, ainda assim, né, como seres humanos, nós temos às vezes elos muito arraigados com algumas pessoas e quando esse desligamento se dá, fica muito difícil soltar, fica muito difícil deixar ir. E isso acaba segurando, né, aquela pessoa que agora já é espírito, acaba segurando ela no estágio evolutivo, porque a nossa intranquilidade, o nosso sofrimento, o nosso apego vai impedir que ela tenha ali um caminho tranquilo de evolução no plano espiritual. Porque da mesma forma que nós sentimos falta, eles também sentem. Porém, o nosso sofrimento é como se fosse uma corda que está segurando e está puxando. Entende? Enquanto que, se a gente tem ali, né, claro, o luto, o pesar, a falta, mas orando e pedindo a Deus que encaminhe sempre o bem aquela pessoa e que nos traga paz ao coração, nós estaremos colaborando, não só com a gente, mas também com quem passou. Né? Então, muitas das vezes, essa falta de compreensão, de conhecimento, pode acarretar uma perda, uma dor de perda muito longa. Né? E aí ele coloca, os pesares e murmúrios fazem parte da sequência de fatos interiores, que são provimentos mentais, gradativos e difíceis, através dos quais a gente passa a aceitar lentamente essa ausência das pessoas que partiram. E aí ele coloca o seguinte, uma das mais importantes funções da tristeza é de propiciar um ajustamento íntimo, para que a criatura replaneje ou recomece uma nova etapa vivencial. É importante identificarmos nossa tristeza e sua função de momento. Jamais devemos, no entanto, identificarmos-nos com ela em si. Então, o que ele diz é o seguinte, que durante o luto existe a tristeza, sim, né? Existe o pesar, as lamentações, porque, claro, nós temos sempre assuntos não terminados, né? Coisas que nós poderíamos ter feito e não fizemos. Então, agrega-se a esse luto, né? Outros sentimentos também, isso gera muita tristeza. Mas, entender que essa tristeza, ela tem uma função, é um tempo de ajustamento. E após esse tempo de ajustamento, a gente precisa desapegar da tristeza. Não é que a gente vai esquecer as pessoas, não. É desapegar daquele estado de tristeza. Porque daí, se a gente permanece nele, isso vai tornando-se uma depressão. E isso piora. E piora para nós e piora para quem está do lado de lá, né? Que continua se preocupando conosco. Então, é preciso que a gente tenha esse conhecimento para saber que tudo bem, vai doer, vai ter um tempo ali de ajustamento, né? Um tempo de cura, digamos assim, que é lento, é de cada um. A gente não pode forçar esse tempo para ninguém, nem determinar quanto tempo ele vai ser, né? Mas saber levar isso com uma leveza no coração, sabendo que Deus acolhe todos,
porque todos somos filhos dele, né? E ele acolhe a todos. Então, entrega isso a Deus, que ele sabe cuidar dos filhos dele. Então, viver esse tempo com um pouco mais de leveza é importante para nós e para eles, né? E aí a gente vai se desapegando desse estado de tristeza. Isso é um cuidado que nós precisamos ter conosco e para aqueles que se foram também, porque isso nos ajuda também a desapegar do estado da matéria, porque não é fácil para quem está no nosso tempo, que às vezes parece muito, né, no estado da matéria, e nós somos seres apegados à matéria, por isso nós estamos em evolução, então não é fácil desapegar das coisas do mundo aqui, do plano terreno. Então o espírito, quando ele faz esse passamento, ele já vai ter essa dificuldade, né? É um tempo que ele vai precisar passar, vivenciar experiências, tendo aprendizado, tendo apoio espiritual, para poder se desapegar das coisas terrenas. Ele não vai esquecer os familiares, não é isso. Mas ele precisa desapegar daquilo que o doía, né? Então, as posses, muitas das vezes os sentimentos de extremas paixões aí que causavam desarmonias, né? O egoísmo e aí tantas outras coisas. Então já é difícil para ele passar por esse processo. E se nós ficamos do lado de cá, naquela intensificação do luto, nós pioramos muito mais. Então, há que colaborarmos conosco e com eles. Então, através da prece, que é os melhores remédios que tem, a gente pede a serenidade para passar por isso e para que eles também tenham essa luz para passar, né, por esse período de adaptação em cima também. Depois ele coloca, é necessária a bênção do tempo para que a alma elabore novamente um ajustamento mental e reúna forças para compreender a privação e a real extensão promovida pela dor. Então essa compreensão, né, é de cada um para cada um, e cada um vai ter o seu tempo. E aí ele continua: o Criador da vida fez com que a natureza se mantivesse num eterno reciclar de experiências e energias, numa constante mudança de formas e ritmos, em nossa viagem maravilhosa de conhecimentos através da imortalidade. Não existe perda, não existe morte. Assim garantiram os espíritos a Kardec, abre aspas, o que chamais destruição não passa de uma transformação, fecha aspas. E é isso, né? É ciência, é estudo, é comprovação. Então não tem porquê a gente encarar como fim de tudo, porque não existe isso de fim de tudo, né? E aí na terceira parte desse capítulo, continuando sobre a perda, o autor vai trazer a questão dos idosos da terceira idade e como nós, como humanidade, estamos lidando com o envelhecimento, né? E é muito interessante esse capítulo, porque ele traz um olhar que muitas das vezes nós precisamos ter. E, pelo menos para mim, ele é certeiro. E eu vou explicar por quê. A primeira citação desse capítulo é o seguinte: quase nada sabemos em matéria de velhice, e por isso, inconscientemente, ajudamos os anciãos a se lançarem de forma prematura no abismo da doença e da morte. E aí, por que ele fala isso? Por que eu disse que é certeiro? Porque, por amor, por cuidado, nós tentamos cercar, né, os nossos pais, os nossos avós, os nossos idosos, de tanto cuidado, ao ponto de querer quase guardá-los ali numa redoma para que nada aconteça com eles. E estamos privando-os das atividades que trazem ali a vitalidade de que eles necessitam. Então, eles começam a se sentir tolhidos, eles começam a se sentir inúteis, né? E muitas das vezes afastados do convívio familiar. Ou os familiares se afastam do convívio com eles. Então, esse capítulo é muito bonito, porque ele traz
uma lição muito grande para nós. De como que a gente tem que olhar para eles do ponto de vista deles, nos colocando no lugar deles, né? Se nós gostaríamos que nos tolhessem, que nos afastassem, que nos deixassem quietinhos sem a gente poder fazer nada, só para nos preservar, para nos poupar, eu falo por mim que não. E eu reconheço que eu faço isso. Eu cerco minha mãe de tanto cuidado que ela me xinga o dia inteirinho, me larga e me deixa. Eu quero fazer minhas coisas. E eu sei que é difícil evitar esse cuidado. Mas do ponto de vista deles, eu também entendo que a gente não pode fazer isso. É a mesma coisa de, por exemplo, eu passar por algum procedimento, tiver que fazer um repouso. Eu não dou conta de fazer repouso. Eu não sou uma pessoa que consegue fazer repouso. Então imagina passar ali, chegar aos 60 anos e dali para frente você ter 20, 30 anos, 40 anos, obrigada a fazer repouso. Meu Deus do céu. Então eu entendo que isso é uma tortura para eles. Então o autor trata disso aqui. Então vamos ver. Estudando as atitudes comportamentais dos idosos na Terra, observamos que, apesar do corpo físico estar passando pelos fenômenos responsáveis pelo envelhecimento, o centro da personalidade permanece inalterado. Então, o corpo, sim, ele vai sentir, porque está no ciclo natural nosso, assim como em tudo da natureza, o envelhecimento. Mas a mente, o coração, ele continua desperto. Isso não envelhece, porque não é matéria. Lembra quando a gente começou lá falando na primeira aula? Não foi aqui não, foi na playlist de Umbanda. Depois vocês confiram no canal do YouTube no centro. Tá na descrição do Facebook o link do site do YouTube. Porque nós começamos falando nesse primeiro vídeo sobre as 7 leis universais que o Hermes Trismegisto trouxe para nós, né? Trouxe sim, apresentou, é muito mais antigo, mas ele apresentou. E aí, nós lembramos que existem os planos da matéria, o plano mental, o plano emocional e o plano espiritual. O plano terreno está aqui. O plano emocional é ainda plano muito instintivo, né? As emoções são instintivas na gente. E aí tem o plano mental e o plano espiritual. Então, matéria, sim, é perecível. Mas mente, espírito, alma, essência, coração, nossas emoções, não. As emoções, elas se refinam quando a gente deixa o plano terreno e volta ao plano espiritual, a origem. Então isso vai refinando e vai ganhando leveza, ou seja, um desapego ao lado instintivo e um refinamento. Mas a matéria, sim, ela vai decaindo, ela vai perecendo, né? Nós vamos adoecendo. É natural, mas mente e coração, eles continuam aqui e continuam vivos. Então, essa vontade de viver do idoso, ela é permanente, sabe? Essa vitalidade, essa alegria da vida, ela é permanente. O que muitas vezes acontece é que nós os vemos, né, ali cabisbaixos, tristonhos, porque eles estão afastados daquilo que era a atividade natural deles. Então, que a gente procure buscar algo que os anime, que os desperte, né? Que os alegre, atividades que deem a eles disposição, ânimo, para que eles não fiquem inativos, porque a inatividade é uma morte para a gente. A inatividade é uma morte para nós. Então, se talvez as atividades que eles faziam não são possíveis mais em virtude, por exemplo, de um esforço, né? Ou de uma dificuldade em deslocar-se que a gente possa, junto com eles, encontrar coisas que possam trazer essa vitalidade e esse ânimo, mas não deixá-los ali numa redoma à própria sorte, dentro de um mundinho que nós criamos e isolamos lá, né? E é importante participar disso.
é importante estar presentes. Então não é só dar uma atividade, colocar ele ali para fazer, não é isso. É estar lá por eles, né? É participar. Então, é muito importante esse capítulo, essa parte do capítulo, quando ele fala disso. Porque é essa qualidade no envelhecimento que vai fazer uma diferença muito grande, até para o tempo de vida deles aqui. Isso faz muita diferença. Porque a tristeza, né, a melancolia, ela abrevia muito a nossa vida. Mas abrevia muito. Não é pouca coisa, não. Então, que a gente possa estar ali, né, por eles, e dessa forma tornar a velhice apenas, né, um estado a mais na experiência da vida, e não um, um abandono, digamos assim, do ser, daquela essência que está ali, né? Porque não adianta também a gente ter todos os cuidados médicos, né? O conforto ali, material, mas não estar presente por eles. Nada. Isso não adianta nada. Nada, nada, nada. E o pós-vida vai mostrar isso pra gente de um jeito ou de outro. Então, se a gente puder despertar agora, enquanto estamos aqui, é muito melhor para eles e para nós também. Depois ele continua. Aí ele fala aqui, né? Aos que dizem que a velhice é somente perda, isolando os velhos de sua convivência, sem se darem conta de que obedecem obrigatoriamente ao comando de um impulso de medo, pois os idosos representam para eles um espelho em que enxergam hoje a realidade que os espera no futuro. Tem essa situação também, né? E aí ele continua, abre aspas, Deus fez do amor filial e do amor paterno um sentimento natural. Foi para que, por essa afeição recíproca, os membros de uma família se sentissem impelidos a ajudarem-se mutuamente, o que, aliás, com muita frequência, se esquece na vossa sociedade atual. Fecha aspas. Não precisa nem falar nada, né? Não precisa nem comentar esse ponto. Então, a gente acaba relegando, né, esses idosos a um afastamento do convívio. Não que eles não estejam ali conosco, mas uma participação. Deixar de incluí-los na rotina, deixar de incluí-los em tudo que a gente faz, é pouco a pouco acelerar esse processo aqui que o autor citou. Ajudamos os anciãos a se lançarem no abismo da doença e da morte. Então aqui refleti muito sobre isso. Quem puder que leia esse capítulo todo, porque ele é muito importante, é muito interessante. Depois ele coloca o seguinte, o poder da natureza não está nas nossas mãos, e a velhice é uma vereda obrigatória para todos. Então que nós saibamos identificar que todos nós estamos envelhecendo, né? Que nossos pais, nossos avós, sim, já estão nessa idade, já estão nesse processo mais adiantado de envelhecimento, né? Mas que toda a experiência, toda a vivência deles sirva para nós de aprendizado. E ouvi-los, dividir essas experiências, conversar, faz parte. Porque muitas das vezes, e a doutrina traz isso para nós, é durante esse início do estágio da velhice, da terceira idade, né, que começamos a refletir sobre nossa existência. E começamos a ponderar tudo aquilo que fizemos. Talvez porque seja natural nosso o medo, né, da aproximação de um passamento, mas
É característico do ser humano buscar essa reflexão já no estado mais avançado de idade. E aí, muitas das vezes, quando eu falo por experiência, que se a gente começa a olhar para dentro de nós e refletir sobre o que nós somos, quem nós somos, como nós vivemos, o que nós fizemos, né, o que nós estamos fazendo, como nós agimos conosco e com o próximo, a gente começa a botar a mão na consciência e ver que tem muita coisa errada. E aí a gente começa a falar, peraí, né? Tá muito ruim a situação. A gente bota a cara no espelho e vê que não tá bonita a imagem. Então, quando eles fazem isso, que todos nós fazemos, quando chega a cidade é inevitável, praticamente, né? Com raras exceções. Porque é muito difícil que a gente não bote a mão na consciência. E aí vem um sentimento de culpa, vem sentimentos de indignação, vem várias coisas. Então aquilo vai deprimindo um pouco mais as pessoas. Na idade avançada, isso é pior. Se a gente busca fazer esse autoconhecimento e essa reflexão agora, e quanto mais novo, melhor, e por isso eu trago novamente a importância da filosofia, do entendimento, do conhecimento, da busca do conhecimento da doutrina, seja ela do Evangelho de Jesus, né? Do budismo, de tantos outros caminhos que nós temos aí que trazem uma iluminação tão grande. Quanto antes essa reflexão começar em nós, melhor. Por quê? Porque ela vai ter mais tempo aí para acontecer e ela vai ser gradativa, ela não vem de uma vez e ela não vai pesar tanto. Então é preciso entender também que os idosos passam por isso, né? Então junta tudo, não é fácil. E é esse olhar e esse cuidado que nós temos que ter, estar presentes ali. É difícil, as relações familiares não são fáceis, a gente sabe. E todos entendemos também, eu falo todos, desculpa, né, gente, porque eu tô falando assim para quem já conhece um pouquinho, como eu tá começando o entendimento da doutrina, mas a gente entende que relações familiares são difíceis porque nós trazemos sempre de outras existências mágoas, aflições, disputas, rivalidades, vinganças, relações difíceis, né? Inimigos de outras existências. Nós estamos sempre encarnando juntos na mesma família. Isso é quase, com exceções. Não vou falar assim, tem exceções, tem. Mas eu não vou entrar em detalhes também, porque nem tenho tanto conhecimento para isso. A gente sabe que tem exceções, eu sei de algumas. Mas a gente vem numa família junto é para evoluir, para ajudar um ao outro, né? E a gente vem sempre passando pelas provas que nos fizeram cair antes. Então, não só a nível de família. Por exemplo, as pessoas que vêm dotadas de muita riqueza material, né? De muita riqueza, de muito poder. Não é por acaso que elas vieram assim. É porque isso para elas é uma prova. Que uso elas farão disso? Elas vão aplicar bem, não só para si, mas em favor do próximo? Elas vão usar o poder que tem para favorecer as pessoas, para cuidar das pessoas? Ou vão cair de novo? Né? Então, tudo para nós é uma prova. Assim como a ausência da riqueza, que alguns podem falar que é pobreza, mas não creio que seja, mas a ausência, né, de recursos materiais é uma prova? Sim, para que a gente aprenda um pouquinho a ser menos materialista, a dar mais valor a outras coisas. E se a gente cai? Né? E se aí vem a ganância e nós buscamos coisas que não são nossas? Tudo para nós é aprendizado. Então, não vai ser em uma, nem duas, nem três existências. Nós já estamos aqui há muito tempo. Há muito tempo. E todos nós que reencarnamos no Brasil, não digo agora, essas gerações que estão nascendo, essas não. Essas são espíritos muito avançados, de bem mais luz,
porque já há muito tempo que não é permitido o reencarne de espíritos trevosos aqui, digamos assim. Mas essas gerações que estão vindo para trazer luz. E por isso a necessidade de nós todos que estamos aqui passarmos urgente por essa reforma íntima, por esse repensar de nossas atitudes, de nossos comportamentos, né? Não é fácil, é doído. A gente faz ali uma lista que não tem fim. Mas há que se começar por alguma coisa, para poder receber bem essa geração nova, dar um melhor direcionamento a eles, porque eles também não vêm prontos. Toda criança vai se mirar no espelho de alguém. Ela ainda não tem nada formado. Então, há que se ter muito cuidado com isso. O Facebook já escureceu a tela para mim de novo, mas como está gravando, vou continuar. Então, essas relações familiares não são fáceis. Mas, olhar para elas dessa forma, tendo esse entendimento de que há um porquê para tudo, né? E cada um cuidando da sua parte, ou seja, vou fazer o que for possível, dentro da minha missão, o melhor que puder. E torcer para que o outro tenha essa consciência também. Mas se não tiver, paciência. Nessa vida, um e outro ele vai aprender. O que nós não podemos carregar conosco a cruz do outro. O que nós podemos fazer é estar aqui por ele, para ajudar, para aconselhar, mas não carregar essa cruz. Então, que a gente possa estar presente pelos nossos idosos, né? E levar a eles alegria, né? Levar a eles essa participação familiar, de forma que eles não se percam de nós e nós não nos percamos deles em vida ainda. Porque aí, depois do passamento, vai vir muita lamentação, né? E aí já não há mais tempo para isso nesta existência. Nesta existência. Então, que a gente possa ter essa consciência hoje, né? E tomar as coisas com leveza, não absorver para nós aquilo que não nos aumenta como pessoa, não absorver para nós aquilo que nos aflige, não. Levar as coisas com leveza, olhando para cada uma, sabendo, eu dou conta disso, bom, eu não dou, vou pedir ajuda, e fazer saber a eles que está tudo bem também que eles peçam ajuda. Porque muitas das vezes eles nem querem incomodar, né? Eles têm esse sentimento de não querer incomodar. Não, eles têm que saber que nós estamos ali, né? Que pode incomodar sim, que pode falar, que pode conversar. E esse capítulo da perda, eu acho que ele é extremamente importante, porque essa última parte, porque nos auxilia muito a mudar nossas atitudes agora, né? Desde já. E aí, por fim, para terminar esse capítulo, né? Ele ressalta, está provado, que atividade e longevidade guardam uma íntima relação com ação e reação. Deixar inertes as forças físicas e mentais faz com que elas se degenerem, visto que a ação laboriosa protege-nos de grandes males, como o tédio e a solidão. Então, permitir que se eles querem e se eles podem, que eles façam o que eles quiserem fazer, né? Aquilo que está dentro da condição deles fazerem, ajuda, né? Não tem problema nisso. E aí ele termina. Na natureza, nunca há perda. Quando finda uma etapa de nossa existência, outra vem ocupar a lacuna deixada, porque nossas vidas sucessivas estão entregues ao poder perfeito do universo, que tudo cuida e desenvolve. O calendário na Terra pode estar passando. Entretanto, temos agora o momento perfeito e a idade precisa, que nos possibilitam discernir que devemos dar à vida seu alto e justo valor, seja qual for a faixa etária que estivermos atravessando. Ou seja, a mensagem não poderia ser mais atual. A hora já chegou, já está correndo. O tempo de despertar nosso é agora. Então, que a gente não se prenda, né, às dores, às aflições. Elas servem para nos ensinar.
mas que a gente tenha essa leveza e passe essa leveza para os idosos também, de viver a vida com leveza, sem absorver aquilo que nos estaciona, digamos assim, né? Mas focar naquilo que nos eleva, né? Que nos sustenta. Sempre lembrando que Deus não desampara ninguém e que há um propósito para tudo. Esse capítulo foi muito bonito, apesar dele falar, né, da perda, e peço desculpas por ter demorado a fazer, mas a semana não foi leve, assim, digamos. E o próximo item, que a gente já está chegando quase no finalzinho do livro, né? O próximo tema do nosso encontro vai ser insegurança, tá bom? Espero que todos tenham um bom domingo, que Deus tome conta de todos vocês, e dos idosos nossos também, né? Um bom descanso para todo mundo. Fiquem com Deus.